Fala designers, beleza? Eu me chamo Isaías e vamos fazer juntos esse carrossel interativo. A princípio eu deixei algumas coisas já prontas para agilizar o nosso processo. Mas qual que é a minha ideia principal? É realmente fazer um carrossel em que esses botões da direita e da esquerda sejam interativos e que passe para a próxima página, né? Todos eles estão seguindo ali o mesmo layout. Esse último eu vou fazer com vocês, tá? Só para vocês terem uma ideia melhor de como que eu fiz. Mas é bem simples, eu basicamente coloquei um retângulo, arredondei as bordas dele, coloquei setas aqui em cada canto, grãos com movimento, a imagem principal do produto, um efeito de vapor, né? E um valor, um título, aqui uma descrição, um outro título aqui mais para estética mesmo, né? Não está muito legível, mas é basicamente cappuccino aqui atrás, então é só dando uma ênfase ali ao produto, né? Dando uma certa destacada nele. Aqui é um título fixo, né? I Love Coffee e, e aqui é um título de acordo com o produto. Aqui também tem um adicionar os favoritos, que é um botão interativo, onde eu vou deixar aqui os componentes, né, para a gente fazer essa interação. Eu vou mostrar aqui também como é que eu fiz esse componente e nós vamos fazer os componentes, tudo que for interativo, juntos aqui agora. Eu deixei algumas imagens já separadas para facilitar. Aqui eu criei o cappuccino, o pão e aqui eu vou fazer uma parte de bolo, né? Então já deixei aqui uma frase, né? Delicioso, de chocolate cake experience, né? Que é a parte do bolo de chocolate. Então aqui já está meio que pronto, né? O que eu preciso é só de acrescentar as imagens e a gente vai fazer as interações. Vou pegar aqui nas imagens que eu salvei. Bolo de e esses pedaços de bolo separados. Beleza. Como vocês podem ver aqui nessas outras imagens que eu já fiz, tem um certo blur nesses ícones, né, dessas imagens, nesses elementos. Para fazer esse blur é bem simples, tá? A gente vai clicar no nosso objeto aqui, no nosso PNG. Deixa eu só dar uma organizada nele aqui na posição, certo? Eu utilizo esse plugin, tá? Filter Effects. Aqui, deixa eu tirar o blur aqui. Clicando no mais, a gente tem acesso aos os tipos de efeitos. O que a gente vai utilizar é o Zoom Blur. Clicando no Zoom Blur, a gente já consegue ter uma pré-definição de como vai ficar, né? Ele já mostra pra gente. E mexendo nessa bolinha azul aqui, a gente pode direcionar, né? Para que lado que o nosso blur vai estar se movendo. Então eu quero que ele esteja do lado no canto inferior direito pro superior esquerdo, no caso. Então, já que já está certa a posição, eu só vou mexer na intensidade. Vamos achar aqui uma intensidade que fique ok, que a gente quer. Eu não quero que ele fique com um movimento muito brusco. É uma coisa bem sutil. Eu acho que assim tá bom. Vamos dar um back aqui e save image. Salvando a imagem, ele já vai aparecer aqui pra gente o nosso efeito. Ele até criou aqui ele criou uma cópia, né? Com a cópia a gente consegue até ver a diferença, né? Do movimento com e sem. Então a gente vai posicionar ele aqui. O bolo, que é o nosso produto principal, então ele tem que estar bastante ênfase aqui no centro. Vou dar uma centralizada utilizando esse material aqui que a gente tem de alinhamento. Bom, vou só ajustar agora meu texto.
meus textos onde tem algumas informações do produto, mostrando algumas características únicas dele, né, do que ele proporciona. Bom, ainda que tá muito vazio, né, no sentido, se for comparar com os outros, né, a gente tem mais efeitos, mais elementos. Então eu vou colocar alguns elementos a mais aqui, cal, que era o elemento que estava faltando. Eu vou posicionar mais ou menos onde eu quero que ele fique. Vou colocar um aqui. Aqui. Show. Acho que aqui fica legal, desse jeito. E vou aplicar o movimento para ele também. Show de bola. Só falta eu adicionar esses 3 comentários sobre o produto. Eu vou deixar que ele esteja num loop. Então eu vou manter esse botão da esquerda ativo e esse da direita ativo também, tá? Porque aí quando eu apertar para a esquerda no primeiro, ele vai voltar para cá para o último. Assim fica um loop e fica bem interessante. Vou pegar aqui esse botão da esquerda e já vou fazer o link dele com esse último aqui. A gente vai em Prototype. Vamos fazer aqui as interações. Vou no botão, no grupo do botão, onde tem o arco e tem o círculo, e vou arrastar para cá, para o último, certo? A gente já está fazendo essa interação aqui. Quando clicar, aí a gente pode mexer no tipo de animação. Quando vocês forem mexer, vai estar em default aqui, né? Tudo vai estar zerado. É porque eu já utilizei uma animação e ele já trouxe para mim a que eu utilizei anteriormente, que é a Smart Animate Gentle, né? Então eu vou só manter ela aqui. Ó, e a gente tem uma pré-visualização de como essa animação vai se comportar, certo? Eu vou puxar isso aqui um pouco para baixo, depois eu alinho de novo, só para não confundir aqui quando eu estiver fazendo o link. Beleza. Linkado o primeiro, vamos linkar o segundo. Ele já está padronizado, né, do jeito que eu quero. Então eu só vou puxar os links, certo? E esse aqui para cá agora. Vou fazer um teste. Vamos testar aqui para ver se está tudo funcionando certinho, se não tem nada faltando. Beleza. 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 Bom, eu quero fazer essa mudança que o trigo faz com o cacau para os outros. Somente no bolo também a gente tem essa mudança,
Porque o que acontece? Se eu escolher uma imagem e colocar uma outra, ele não vai entender que se trata da mesma. Como vocês podem ver, aqui nesses três elementos, onde mostram as categorias do bolo, algumas características do bolo, a gente pode perceber que eles não saem da tela, eles não se apagam, eles apenas mudam o, o que está escrito e a posição. Ó, pode ver. Porque é o mesmo objeto. Eu só alterei o texto e mudei ele de posição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de uma forma em que a gente tenha os mesmos elementos mudando de posição apenas. Show de bola, já ficou bem melhor. Depois eu vou ver se eu troco essa imagem do pão, porque ela tá com uma qualidade muito ruim. Não gostei dessa qualidade, mas no geral ficou bem interessante. Um 189. Certo. Show de bola. Vou colocar uma sombra nesse bolo também. Colocar efeito de shadow, blur no shadow. Pronto. Agora vamos fazer o efeito para os valores. Eu pretendo deixar esse número dentro de uma máscara e conforme ele for alterando, a gente vai descendo e subindo ele. Por exemplo, aqui eu tenho 405, aqui eu tenho 404, 403, 402, 401 e 400. Essa é a minha ideia. Para executar isso não é muito difícil, né? A gente só precisa de fato fazer a máscara aqui para esses números. Então eu vou criar um retângulo, vou deixar esse retângulo aqui mais ou menos do tamanho de um número, na mesma altura em que o número vai ficar. Tá, o número vai ficar nessa altura. Eu vou tentar deixar ele literalmente do tamanho do número, porque dessa forma ele vai passar um pouquinho na grid aqui, mas tudo bem. Porque dessa forma fica mais fácil de controlar. Então a gente vai ter... Então nós vamos ter... Deixa eu manter isso aqui, porque a gente tem o dólar. O símbolo do dólar. Então a gente mantém o símbolo do dólar, puxa esse texto para cá e vamos colocar ele na máscara, que é o retângulo. Então eu seleciono o retângulo, o número
com o botão direito e use as mask. Pronto, ele já está numa máscara. O número ele está aqui dentro e conforme eu for descendo, ele vai alterando para mim. É basicamente isso que eu preciso agora. Tendo isso em mãos, a gente pode já... Deixa eu puxar essa máscara para cá. Criar um outro número desse. Pronto. Pronto, nós temos a máscara e o valor. Então vamos colocar aqui que o valor do cappuccino seja R$ 43 um cappuccino. Justo, né? 43 dólares. Então a gente tem esse valor aqui. Qualquer coisa, depois eu coloco os centavos, né? O valor quebrado. Mas eu vou deixar assim por enquanto, só pra gente ter uma noção. Deixa eu... Nesse caso, eu acho que eu nem preciso criar um componente. Porque é basicamente descer e subir os números. Então eu vou deixar desse jeito mesmo que ele está. Eu vou só passar ele para cá. Aqui eu vou descer o valor. Vamos supor que o pão esteja por 15. Pode ser 15. Pronto. Agora nós vamos pegar toda esse grupo, vamos jogar aqui no bolo e vamos supor que o bolo seja R$ 20. R$ 20 pode ser. Não, vamos colocar aqui um outro valor, 28. Prontinho. Aqui a gente já tem o movimento que a gente vai precisar. Vamos dar um play. O valor do cappuccino 43. Olha isso, que legal. O valor ele vai subindo e vai descendo dentro da nossa máscara. Bom, creio que seja isso. Vou só mostrar para vocês como eu fiz esse botão de adicionar os favoritos e remover. Ele não altera conforme eu mexo aqui nas páginas, né? Porque eu fiz ele separado, eu fiz ele como um componente. No caso, o componente você pode utilizar ele livremente e você pode até linkar no seu protótipo pelo próprio componente. Dessa forma, quando você linka o seu componente para alguma página, ele vai sempre ficar atrelado àquela página. Por exemplo, se eu linkar esse componente para essa página aqui do cappuccino, independente do componente que eu esteja, ele vai me trazer para cá. Vou fazer aqui um exemplo. Tá, eu não posso clicar, né? Então eu vou deixar para arrastar mesmo. Acho que ele já vai me mandar aqui. Deixa eu... Tá, eu estando na página do cappuccino, ele não vai fazer nada, né? Porque eu já estou na página para que ele vá, Mas aqui, se eu arrastar, vê que ele volta. Voltou. Na página do pão, ele voltou pro café. E na página do bolo, ele volta pro café também. Então, é uma forma mais fácil de você linkar em vez de ficar sempre linkando aqui. Nesse caso, das páginas, eu fiz o link individual para cada uma porque realmente elas vão atuar de forma individual. Mas é isso aqui mesmo, tá? Espero que tenham gostado aí do resultado. E eu posso passar para vocês alguma coisa a mais depois, futuramente. Valeu!